Saúdo a todos com a paz do Senhor. O nosso assunto de hoje é cartas pastorais e nós vamos hoje falar sobre a primeira carta pastoral, que é 1 Timóteo. É claro que nós vamos falar só alguns versículos, tá certo? Espero que você goste do programa de hoje, é muito interessante. Em primeiro lugar, cartas pastorais. O que são cartas pastorais? São cartas ou epístolas escritas por Paulo interessadas à dor de seus companheiros. Esses companheiros eram bem próximos de Paulo, eram dois jovens. O primeiro é Timóteo, ele escreveu 2 cartas para Timóteo, 1º e 2º Timóteo, e o segundo, para quem Paulo escreveu uma carta pastoral, foi Tito. Então nós podemos dizer que a Bíblia, o Novo Testamento, as cartas de Paulo, contém 3 epístolas, que é 1º e 2º Timóteo, e a epístola a Tito, que são chamadas de cartas pastorais. E o que distinguia ele dos demais é que eles eram bastante jovens. E eram líderes de igreja, apesar de jovens, eles já eram líderes da igreja. Timóteo lá na cidade de Éfeso e Tito lá na cidade de Creta. Vamos falar sobre a primeira carta a Timóteo. Vamos ler alguns versículos da primeira carta a Timóteo. A carta de Timóteo começa no capítulo 1, versículo 1, da primeira carta a Timóteo, que é a maior carta pastoral de Paulo. É a mais extensa das 3 cartas pastorais, é 1 Timóteo. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A carta de Paulo segue o modelo de todas as cartas daquela época. Nós sabemos que naquela época não havia papel de carta, era escrito em rolos. Então a pessoa recebia aquele rolo, abria e ele tinha logo o nome da pessoa que escreveu a carta, do remetente da carta. Por isso Paulo já se apresenta dizendo: Paulo. A pessoa abria aquele rolo e sabia que era uma carta de Paulo. E ele dá suas credenciais. Eu sou apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Então aquele que estava interessado em ler a carta de Paulo, já podia abrir mais um pouquinho, e lá vinha o nome do destinatário da carta. Então, o remetente era Paulo. E quem seria o destinatário? Logo em seguida vinha o nome do destinatário: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós podemos recapitular tudo dizendo que a primeira carta a Timóteo é denominada de carta pastoral. Carta do pastor Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Nós podemos ver que ela segue o mesmo modelo das cartas daquela época, porque era escrito em rolo, e lá está o nome do remetente Paulo, as credenciais dele, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador. Ele está dizendo: eu fui escolhido por Deus para ser apóstolo. Então, minha eleição, o meu mandato de apóstolo foi dado por Deus. Ele me elegeu. Tá? Então, se alguém pode dizer que foi eleito por Deus para fazer alguma coisa, foi Paulo. Tem muita gente dizendo que foi eleito por Deus, o que é uma mentira. Deus não vota em ninguém, a não ser nos seus servos. Então, Deus não escolhe prefeito, não escolhe presidente, não escolhe político. Deus escolhe pessoas da igreja dele para ser e coloca numa posição especial e dá credenciais para ele, capacidade para essa pessoa que ele escolheu para exercer o seu mandato. Tá? E Paulo foi escolhido diretamente de Deus, não foi homem nenhum que escolheu. Nosso Salvador e de Cristo Jesus, nossa esperança. Interessante. Deus é o nosso Salvador. E a nossa esperança, segundo Paulo, é Jesus Cristo. E em seguida vem o nome de Timóteo. Veja a saudação
o que me chama a atenção é a saudação de Paulo a Timóteo. Somente as cartas de Paulo têm esse tipo de saudação. Veja a forma como ele saúda a Timóteo: graça, misericórdia e paz. Em nenhuma outras cartas, a não ser 1º e 2º Timóteo, Paulo saúda alguém com graça, misericórdia e paz, da parte de Deus nosso Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Então vamos falar sobre graça, misericórdia e paz. O que é graça? É quando Deus nos dá o que não merecemos. Nós estamos perdidos em nossos delitos e pecados. O que nós podemos fazer para merecer a salvação? Nada. No entanto, Deus nos dá a salvação, apesar de nós não merecermos. Não há nada que possamos fazer para obter a salvação, para nós merecermos a salvação. Então, nós somos salvos pela graça de Deus. Então, graça é quando Deus nos dá o que não merecemos. O que é misericórdia? Misericórdia é quando Deus não nos dá, olha a diferença entre graça e misericórdia, é quando Deus não nos dá o que merecemos. O que é que nós merecemos por causa dos nossos pecados? Nós merecemos a morte eterna. Nós merecemos o castigo de Deus. Nós merecemos a miséria desse mundo. Mas a palavra de Deus diz que por causa da sua misericórdia, nós não perecemos. É a misericórdia de Deus que nos sustenta. Porque nós não recebemos da parte de Deus o que nós merecemos. Isso se chama misericórdia. Então você já sabe a diferença. O que é graça? Graça é quando Deus nos dá o que não merecemos. E o que é misericórdia? É quando Deus não nos dá o que merecemos. E o que é paz? Foi essas 3 maneiras de Paulo saudar Timóteo: graça, misericórdia e paz. O que é paz? Paz é o resultado tanto da graça como da misericórdia. Então, soma a graça. É quando Deus nos dá o que não merecemos, mas a misericórdia é o que Deus não nos dá o que merecemos, o resultado disso é paz. A pessoa só tem paz se ela tem certeza da graça de Deus e da misericórdia de Deus. Se a pessoa não tem essa certeza, ela nunca vai ter paz. E essa paz vem da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Interessante, quero chamar a atenção de você para o primeiro versículo. O que é Deus, segundo Paulo? É o nosso Salvador. E quem é Cristo Jesus, segundo Paulo? Nossa esperança, no versículo 1. E no versículo 2? Deus é nosso Pai. E Jesus Cristo é nosso Senhor. A Bíblia é completa. Não há nada que Deus não nos revele através da Bíblia. E hoje Deus revelou a você, através dessa palavra, que somente Ele pode nos dar graça, somos salvos pela graça, nós não fomos ainda fulminados por causa da sua misericórdia, e por isso, o resultado disso todo é paz. E essa paz vem da parte de Deus, que é nosso Pai, e também de Jesus Cristo, que é nosso Senhor. Nós queremos agora falar sobre a necessidade de Paulo escrever a Timóteo, que estava lá em Éfeso. Por que Paulo sentiu necessidade de escrever a Timóteo? Em primeiro lugar, Timóteo, eu já falei para vocês, era uma pessoa jovem, talvez 20 anos de idade. Era uma pessoa que não tinha muita experiência como cuidar das ovelhas, como cuidar da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por isso Paulo escreve para ele para tratar de assuntos que eles não trataram ainda durante o seu tempo de, vou dizer assim, entre aspas, de seminário. E Paulo escreve para Timóteo, mostrando a necessidade de Paulo estar em Éfeso. Qual era o objetivo de Paulo ter deixado Timóteo em Éfeso? E está lá, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, 4 e 5. Diz assim: como te roguei, quando parti para Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns
que não ensine outra doutrina. Então aqui há o primeiro objetivo de Paulo deixar Timóteo em Éfeso. Qual é esse objetivo? Para advertires alguns que não ensine outra doutrina. Paulo havia pregado lá em Éfeso 3 anos. Havia pregado a doutrina verdadeira. No entanto, no afastamento de Paulo de Éfeso, vieram falsos mestres, vieram hereges, pessoas ensinando outra doutrina, que não tinha nada a ver com a revelação de Jesus Cristo para Paulo. E por isso Paulo escolhe um filho na fé, alguém que ele tinha confiança, que era Timóteo, e diz assim: Timóteo, tu estás aí em Éfeso, eu te deixei aí em Éfeso, e eu roguei para ti, eu pedi encarecidamente, para que tu não deixes que outra pessoa entre aí para ensinar uma outra doutrina. Não, a doutrina é aquela que eu preguei em Éfeso. Faz lembrar isso. E não deixe um falso apóstolo, um falso profeta, um falso mestre, um falso pastor tomar o teu lugar. Não, tu tem que zelar pela sã doutrina. Eu acho que essa mensagem de Paulo, essa advertência de Paulo, esse rogo de Paulo a Timóteo, continua nos dias de hoje. Quanta doutrinas falsas têm invadido a igreja evangélica. Quantas novidades. Mas Paulo manda que Timóteo zele pela sã doutrina. Não deixe ninguém ensinar outra doutrina. Segunda advertência: nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim como o faço agora. Então, o segundo objetivo de Paulo deixar Timóteo em Éfeso era não permitir os crentes se envolverem em fábulas ou genealogias. Havia pregadores, e existe hoje em dia ainda pregadores, que ocupam espaço na igreja para contar a história de carochinha. Não estou falando sobre aquelas histórias que servem para iluminar uma pregação, para ilustrar uma pregação, para chamar a atenção do ouvinte. Não estou falando isso. Mas eu estou falando de... havia pessoas que iam contar histórias, fábulas, mitos, e tomavam um tempo lá do púlpito falando de genealogia, de coisas que não interessavam para a igreja, que queriam mostrar o quanto eles eram bons pregadores, o quanto eles eram intelectuais, o quanto eles eram sábios, falando coisas que não tinham nada a ver com doutrina. Eu uso normalmente na igreja uma expressão para definir isso: pessoas que iam encher linguiça em vez de pregar o evangelho. Nós não podemos perder tempo. Nós não podemos deixar o culto sendo ocupado por pessoas que não têm compromisso com a palavra, com pessoas que querem tomar frente da igreja para passar os seus próprios objetivos. Não, a igreja, o púlpito da igreja, meus irmãos e minhas irmãs, Paulo está dizendo que o púlpito da igreja é para pregar o evangelho, não é para perder tempo. Será que você tem zelado pelo púlpito da sua igreja? Será que ele é ocupado somente por aqueles que têm compromisso com a palavra de Deus e com a sã doutrina? Ou será que o púlpito da sua igreja é ocupado por outras coisas que não interessam para a vida espiritual do crente? É hora de nós fazermos um levantamento de como está sendo usado o púlpito da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos zelado pela sã doutrina? Temos mostrado no púlpito da igreja o quanto nós somos bons, somos intelectuais, que eu sou um grande pastor porque eu construí isso, fiz aquilo outro? Não. O púlpito da igreja é para pregar o que Jesus fez, e o que Jesus está fazendo, e o que Jesus fará por nós. O que Jesus fez, ele nos comprou com seu sangue lá na cruz do Calvário. O que ele está fazendo? Ele está levantando um povo forte, revestido de poder, como diz o nosso hino.
O que Ele fará por nós? Ele vem um dia buscar a sua igreja e nos levará com Ele para morarmos com Ele para sempre. E o terceiro objetivo de Paulo ter deixado Timóteo lá em Éfeso. Está lá no versículo 5. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Ou seja, advertir o crente que o fim do mandamento é o amor. A igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o púlpito é para demonstrar o amor de Deus. Não é para demonstrar outra coisa. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, eu tenho algo sério para falar para você agora. Quanto ódio foi disseminado dentro da igreja nessas últimas eleições. E o púlpito da igreja não é para disseminar ódio, é para disseminar o amor. Quantos irmãos saíram entristecidos da igreja porque não ouviam mais a pregação do Evangelho? O amor cristão nos obriga a pregar o Evangelho, porque o fim do mandamento é o amor. E um amor e uma fé não fingida. Quantos pastores, tal como Judas vendeu Jesus, tem vendido Cristo, o corpo de Cristo, para quem ele oferece melhor preço. Tem feito da igreja um mercado. Mas Paulo está dizendo que esse não é o fim do mandamento. Não esse é o objetivo do mandamento de Deus. O objetivo do mandamento de Deus é o amor. Se você pregou o amor, se você ama essa igreja que Cristo comprou com seu próprio sangue e não faz dela mercado, não dissemina ódio entre ela, não faz divisão entre irmãos, parabéns. Que você continue assim, que a graça de Deus, a paz e a misericórdia de Deus lhe acompanhe sempre, porque você está fazendo a vontade de Deus. Que Deus abençoe você, a sua vida. Eu tenho um pedido pessoal a fazer para você. Nós temos aí, nesse vídeo, lá embaixo, uma palavra escrita, inscrever. Se inscreva. Você está nos ajudando a levar essa mensagem para muita gente que precisa ouvir essa mensagem. Lá também tem um polegar assim para cima e um polegar assim para baixo. Aperte lá no polegar para cima. Vou ficar muito feliz se você fizer isso. Eu também, se você quiser participar do programa de alguma maneira, coloque lá nos comentários, tá? O que é que você achou dessa pregação? Se vale a pena continuar nesse caminho, ou se você acha que é uma perda de tempo, se ocupar 15 minutos do seu tempo pregando o Evangelho. Que Deus abençoe você profundamente, você, sua família e sua igreja, e que a graça, a misericórdia e a paz da parte do Senhor nosso Deus e de Jesus Cristo lhe alcance, hoje e sempre. Amém.